as funções principais do íon sódio no organismo. Ele tem a função de ser osmoticamente ativo, atuando aí na manutenção dos fluidos intravascular e extravascular, então nessa dinâmica de passagem de fluidos do organismo, e na condução elétrica celular. Ele é extremamente importante em manter e permitir aí a DDP, e permitir que a célula neuronal, que a célula muscular e etc. se contraiam, exerçam as suas funções de maneira apropriada. Tudo bem, pessoal? Então já sabemos qual que é a função do sódio. E o que causa a hiponatremia, a deficiência, a diminuição do íon sódio? A gente considera como hiponatremia aquele animal abaixo de 145 miliequivalentes por litro, embora os sintomas clínicos mais graves, em geral, aconteçam em concentrações abaixo de 120 miliequivalentes por litro. Da mesma maneira que para a hipernatremia, a sensibilidade do paciente a essa variação é muito individual. Então, o animal pode ter sintomas mais graves estando acima de 120 miliequivalentes por litro. Tudo bem? Muito bem. As causas gerais fisiopatológicas incluem a perda renal de sódio, então uma intensa natriurese, ou a retenção de água. Retendo água, você vai diluir o sódio da circulação, causando uma hiponatremia. Professor, qual que é o mais comum? Os distúrbios de retenção de água. Os distúrbios que envolvem o sódio propriamente dito não são tão comuns, assim como não eram na hipernatremia que a gente viu na aula anterior. Tá? Mas vamos falar sobre cada uma dessas vertentes e vamos procurar entender o que de fato é importante na minha rotina clínica. Tá bom, Vete? Vamos em frente então. Primeiramente, causas de hiponatremia com osmolalidade plasmática normal. Pensem bem, se você tem uma hiponatremia, o esperado é que você tenha uma hiposmolalidade, que a osmolalidade sanguínea esteja abaixo do normal, porque o sódio é uma partícula osmoticamente ativa. Se eu tenho menos sódio, eu tenho tendência em ter, então, uma osmolalidade diminuída. Mas, curiosamente, existem duas condições diferentes da hiposmolalidade. Primeiro, a hiponatremia com osmolalidade normal. Isso, na verdade, é uma pseudo-hiponatremia, porque é uma questão analítica, laboratorial. O paciente não está, de fato, com hiponatremia, mas se ele estiver hiperlipidêmico, ou seja, com excesso de triglicerídeo no sangue, ou se ele estiver com uma hiperproteinemia, por exemplo, uma hiperglobulinemia, em função das técnicas de leitura, você pode apresentar uma hipernatremia. Ele não está de fato com hipernatremia, mas é um erro analítico laboratorial. Tá? É um viés, então, da técnica que é utilizada para analisar o sódio, se for de fato esta técnica. Tudo bem, pessoal? Então, ficar atento a isso, a hiperproteinemia e a hiperlipidemia, que podem alterar os valores de sódio artificialmente. Existe uma condição muito curiosa na qual a gente pode ter hiponatremia com hiperosmolaridade, Professor, qual é a diferença de osmolaridade e osmolaridade? Osmolaridade é partículas osmoticamente ativas por litro de solução. E osmolaridade, partículas osmoticamente ativas por quilo de solução. Tá? Essa é a diferença. Então, osmolaridade plasmática elevada com hiponatremia pode acontecer? Pode, mas professor, o sódio é osmoticamente ativo. Se você tem menos sódio, tem que ter diminuição da osmolaridade. Sim, mas você pode ter uma condição hiperosmolar que está levando à hiponatremia. O melhor exemplo disso é a hiperglicemia. Lembra que eu falei na aula anterior para vocês que estava lá a hiperglicemia diabética e o diabetes, como causador de hipernatremia? Eu falei que, de fato, na boa parte das vezes, na verdade, a gente vai ter uma hiponatremia. Então é por causa disso aqui. Imagine que você tem muita glicose no sangue. A glicose é osmoticamente ativa, então ela vai puxar a água. Isso vai causar uma diluição do sódio. Por isso que a gente vai ter uma hiponatremia com osmolaridade plasmática elevada. Vale a mesma coisa para a infusão de manitol. O manitol, assim como a glicose, é uma partícula osmoticamente ativa. E assim sendo, puxa líquido para dentro da parte intravascular, fazendo a diluição do sódio e, portanto, uma hiponatremia com osmolaridade plasmática elevada.
Professor, dá para medir a osmolaridade? Dá para calcular. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente fala de cálculo de osmolaridade, porque isso pode ajudar a diferenciar uma ou outra causa de hiponatremia. Tudo bem, Vete? Então vamos em frente. Continuando a falar sobre as causas, mas agora as causas que de fato são muito importantes, que são aquelas que levam à hiponatremia com diminuição da osmolaridade plasmática. Tá? Então, as que estão com asterisco são as mais comuns. As outras a gente vai citar, passar um pouco mais rapidamente. Então, a hipervolemia, que na maioria das vezes ocorre de forma iatrogênica, pode, por efeito dilucional, por diluir, causar então essa hiponatremia. A insuficiência hepática avançada, em função da ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, acaba retendo muito fluido, diluindo o sódio e acaba causando então, ou podendo causar, uma hiponatremia, tá? Mesmo a aldosterona estando ativada, isso de fato pode acontecer. Na insuficiência renal avançada, olha que paradoxo, né? A gente falou na aula anterior que a insuficiência renal crônica e insuficiência renal aguda poliúrica podem levar a uma hipernatremia por perda de fluido hipotônico. Sim, mas em determinados casos a gente pode ter, principalmente insuficiência renal terminal muito avançada, um quadro de hiponatremia. Tá? Pode acontecer por perda de sódio então excessiva nesse paciente. A síndrome nefrótica, que é muito comum em áreas que são endêmicas para determinados agentes infecciosos que causam glomerulopatia, como a leishmaniose, a erliquiose. A síndrome nefrótica é uma glomerulopatia, então com perda de proteína, e clinicamente a gente caracteriza então por proteinúria, perda de proteína urinária, hipoalbuminemia, pela perda de proteína urinária, formação de edemas e hipercolesterolemia. Isto é a síndrome nefrótica, causada então por uma glomerulopatia, e pode ocorrer perda de sódio excessivo também. Tudo bem? Muito bem. O que mais pode causar hiponatremia? Essas próximas causas que a gente vai falar são bem menos importantes do ponto de vista clínico cotidiano. Tá? Na insuficiência cardíaca congestiva, a gente tem uma hiponatremia normalmente por diluição. Por ser uma condição hipervolêmica, onde há uma ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, você acaba tendo retenção de fluidos e pode ter algum nível de hiponatremia. É importante? Tem impacto? Há muito pouco, tá? Não é muito importante, não. Polidipsia primária é um evento extremamente raro, né, de origem psicogênica, difícil de diagnosticar, normalmente ocorrente em cães de grande porte, caracterizado então pelo excesso de ingestão de água, que por efeito de diluição também pode causar uma hiponatremia. Secreção inadequada do hormônio antidiurético também é muito pouco frequente, está extremamente raro você ter um excesso de ADH causando então retenção de fluidos. Isso é pouco provável que vocês vejam na rotina de vocês, assim como o coma mixedematoso causado por hipotireoidismo. O hipotireoidismo tem que caminhar assim de uma maneira muito intensa para poder chegar ao coma mixedematoso, tá? Tem que haver uma negligência importante e aí de fato a hiponatremia provavelmente vai ser o menor dos seus problemas, tá? Causas iatrogênicas, por exemplo, administração de fluidos hipotônicos. Sabe aquela glicose 5% que todo mundo tem na clínica? Aquilo não é fluido de reposição. Muitas pessoas administram achando que estão fazendo a reposição da glicose, mas na verdade estão fornecendo muitas vezes água pura com efeito de diluição e podendo causar hiponatremia. Tá? Então não é apropriado. Fármacos antidiuréticos, como por exemplo barbituratos, beta-adrenérgicos, a gente não usa com tanta frequência assim, mas podem eventualmente, pelo seu efeito antidiurético, causar retenção de fluidos com hiponatremia. Tá? E aqui uma das causas mais importantes de todas, que você tem que guardar no seu coração, não pode esquecer, como causa de hiponatremia, que é a doença de Addison, ou hipoadrenocorticismo. Uma doença caracterizada então por uma insuficiência da glândula adrenal, que não produz aldosterona apropriadamente. Nós vimos na aula de hipernatremia o hiperaldosteronismo, que é muito raro. O hipoaldosteronismo, o hipoadrenocorticismo, não é tão raro assim. E a gente atende casos vez ou outra. Tá? Pela falta da aldosterona, você acaba não trocando sódio e potássio nos túbulos
túbulos contornados distais e nos ductos coletores, causando então uma diurese de sódio, uma perda de sódio com retenção de potássio. Então é um quadro onde a gente tem hiponatremia associado à hipercalemia. É o contrário do hiperaldosteronismo. Então esse quadro é extremamente importante, tá? Relativamente comum em cadelas de meia idade principalmente, e leva a uma importante hiponatremia, nesse caso acompanhado de hipercalemia. Perda de fluidos gastrointestinais, mas professor, você falou lá na hipernatremia que a perda de fluido gastrointestinal vai causar justamente retenção de sódio pela perda de fluido hipotônico. Sim, se a perda for de fluido hipotônico, se você tiver uma perda de fluido caracterizado por um fluido que tenha algum teor de sódio, que não seja um fluido hipotônico, aí nesses casos você pode ter sim o desenvolvimento de hiponatremia. Tudo bem, pessoal? Então a perda de fluido gastrointestinal pode levar tanto à hipernatremia, quando é o fluido hipotônico, como à hiponatremia, quando não é um fluido hipotônico. As demais causas são menos frequentes, perda de fluido para o terceiro espaço, como por exemplo efusões pleurais, efusões peritoneais, a pancreatite, que já foi citada inclusive na hipernatremia, né? Então percebam que muitas causas elas podem ir por um caminho ou por outro caminho, mas em geral, quando você tem causas dessa maneira, nem o quadro de hiper nem o quadro de hipo tendem a ser muito graves, tá, pessoal? Queimaduras cutâneas e administração de diuréticos, como a furosemida, por exemplo, podem eventualmente levar a uma hiponatremia, tá? Então percebam isso, que algumas causas podem causar tanto hiper como hiponatremia, dependendo do contexto e da evolução do quadro, tá? O que é mais importante como causador de hiponatremia com baixa osmolaridade? A insuficiência hepática avançada, a insuficiência renal avançada, a síndrome nefrótica, a perda de fluido gastrointestinal e o mais importante de todos, o hipoadrenocorticismo, que vem acompanhado da hipercalemia. Bacana, pessoal? Vamos ver um caso, então? É tão difícil a gente ilustrar os distúrbios de eletrólitos, mas nesse caso aqui é possível, tá? Então vejam esse caso aqui da pantera, uma fêmea de meia idade apresentando grave prostração, tremores musculares, e na gasometria a gente percebe o quê? Uma hiponatremia significativa com hipercalemia. Esse é um quadro de hipoadrenocorticismo ou insuficiência adrenal, ou doença de Addison, se você preferir. Há então uma incapacidade de produção de aldosterona com consequente hiponatremia. Bacana, pessoal? Muito bem. Falamos da função do sódio, vimos quais são as causas de hiponatremia e agora vamos ver quais são as consequências. Lembra da hipernatremia? Qual que era a consequência? Passar fluido extracelular para intracelular, causando... A hipernatremia, passar fluido de dentro da célula para fora da célula, causando desidratação celular. Aqui é o contrário. Se você tem uma hiponatremia, o fluido dentro da célula está mais concentrado. Então a tendência é passar fluido de fora para dentro da célula, causando o quê? Um edema intracelular. Então é o efeito contrário da hipernatremia. Em vez do fluido ir de dentro para fora da célula, ele vai de fora para dentro da célula. Isso geralmente ocorre quando a concentração de sódio está abaixo de 120 miliequivalentes por litro. Tá joia? Então você tem a passagem do fluido causando edema neuronal e lise. Claro, isso pode acontecer em qualquer célula, mas no neurônio isso é particularmente danoso. E a consequência neurológica é a letargia, no sistema muscular as fasciculações musculares, convulsões e coma também pode acontecer por esse edema neuronal. Então, o principal efeito da hiponatremia é o edema neuronal com sinais neurológicos. Tudo bem? E o diagnóstico, nenhum mistério, assim como na hipernatremia, é a dosagem da concentração sérica de sódio, que vai se encontrar abaixo dos níveis de normalidade, e eu vou ensinar para vocês aqui como calcular a osmolaridade sérica, uma vez que a gente viu que existe hiponatremia com osmolaridade normal, com osmolaridade alta e as mais importantes com osmolaridade baixa. Então está aqui a fórmula, 2 vezes a concentração do sódio em miliequivalentes por litro, mais a concentração de glicose em miligramas por decilitro, dividido por 18, mais a concentração de ureia em miligramas por decilitro,
dividido por 2,8. Então, é a glicose dividido por 18 mais a ureia dividido por 2,8. E aí a gente chega à osmolaridade, que deve estar entre 280 e 310 no animal normal. Nas condições hiponatrêmicas, em geral, ela vai estar abaixo de 280, exceto naquelas condições que a gente viu, em que ela pode estar normal ou alta, que aí ela está nesse intervalo ou acima de 310. Tudo bem, pessoal? Então, finalizamos a hiponatremia, vimos as funções do sódio, as causas de hiponatremia,